O que diabos você está fazendo? A voz de Gustavo Guedes cortou o ar fresco da tarde de outono na Serra Gaúcha. Ele deixou a pasta de couro cair na calçada de paralelepípedos e correu em direção à piscina. O sol, ainda alto, lançava reflexos bruxuleantes na água azul turquesa. Mas a única coisa que Gustavo via era sua filha de 6 anos, Isabela, encharcada e tremendo, sentada na beira. Ao lado dela, Mara Silveira, a jovem babá, ofegava, os lábios levemente azulados. Meu amor, você está bem? Está machucada? Ele se abaixou, inspecionando os braços e pernas da menina, procurando por arranhões ou hematomas. Tô bem, papai, engasgou Isabela, tossindo. Eu caí. A Mara me salvou. Atrás dele, a voz da babá, rouca pelo esforço, tentou explicar. Ela escorregou na parte mais funda. Não deu tempo de pedir ajuda, eu só... Não fale! Disparou Gustavo, virando sua fúria para Mara. Você devia estar de olho nela. Como a deixou chegar tão perto da piscina? Aos 29 anos, Mara tinha os olhos que pareciam ter visto o suficiente da dureza do mundo. Ela trabalhava na propriedade Guedes há apenas 4 meses. Este emprego deveria ser uma ponte, uma forma de pagar os empréstimos estudantis depois de ter abandonado a faculdade de enfermagem para cuidar de sua mãe doente. Mas agora, diante de um dos homens mais poderosos da Serra Gaúcha, ela se sentia pequena e exposta, gotejando e desorientada, sendo repreendida como uma criminosa. Seus dentes batiam levemente. Não fale, Gustavo disparou. Você deveria estar de olho nela. Como pôde deixá-la tão perto da piscina? A voz de Mara era fraca, rouca pelo esforço. Eu não a deixei. Ela estava brincando com a boneca dela. Se inclinou demais. Eu a vi afundar. Eu pulei, senhor. Ela estava afundando rápido. Você não se joga assim como uma lunática. E se os dois tivessem se afogado? Mara fez uma pausa. O choque nas palavras dele era tão gelado quanto a água. Eu não sou uma boa nadadora, mas eu não podia deixá-la morrer. A descrença e o nojo subiram à voz de Gustavo. Você não sabia nadar e pulou mesmo assim? Você está fora de si. Isabela, com um instinto protetor que era mais maduro do que sua idade, estendeu a mão e puxou a manga do pai. Papai, por favor, não grita com ela. Ela me salvou. Entra, querida, se esquenta. Eu já vou. Mas papai... Isabela começou. Agora, Isabela. Água escorria suavemente dos sapatos de Mara, pingando no chão de paralelepípedos. Gustavo se virou novamente para ela, os olhos fixos na babá instável, visivelmente lutando para recuperar o fôlego. O peito de Mara subia e descia rapidamente. Ela tossiu forte, curvando-se ligeiramente. A senhora devia ter pensado nisso, disse Gustavo friamente. Você teve sorte que nada pior aconteceu. Você sabe o que é uma imprudência? Pular em uma piscina profunda sem saber nadar e com uma criança. Mara olhou para ele, os lábios tremendo não de medo, mas de frio e de algo mais profundo. Descrença. A raiva subiu em seu peito, um calor familiar. Senhor Guedes, eu tirei sua filha do fundo daquela piscina. Eu pulei, sabendo que poderia não voltar. Ela se conteve, as palavras restantes morrendo em sua garganta. Seus olhos já estavam vidrados de desaprovação, não de gratidão. Não estou interessado em desculpas, ele disse passando por ela. Tome um banho e não saia do seu quarto até segunda ordem. Mara estremeceu, como se as palavras tivessem sido um tapa. Entendido? Ele acrescentou sem olhar para trás. Sim, senhor. Ela murmurou a voz monótona. Enquanto ele desaparecia na casa, Mara ficou sozinha. A água ainda pingava do seu cabelo. Ela se abraçou, tentando conter um tremor que não era só de frio. A piscina brilhava atrás dela, agora plácida, como se não tivesse quase levado 2 vidas. Ela cambaleou em direção aos alojamentos dos funcionários, cada passo mais pesado que o anterior. Naquela noite, a casa dos Guedes estava silenciosa. Isabela tinha adormecido cedo, aninhada em um pijama de flanela com um aquecedor ao lado da cama. Gustavo estava em seu escritório, o uísque dourado refletindo a luz da tela do computador, onde as manchetes de seu portfólio brilhavam.
mas sua mente não estava no mercado. Ele repetiu tudo. O uniforme encharcado de Mara, o braço dela nas costas de Isabela, a tosse, os lábios trêmulos e ainda assim algo nele se contorcia de aborrecimento e não de culpa. Ela era imprudente, tola e ainda assim, droga, ele murmurou terminando sua bebida em um único gole. Longe dali, Mara sentou-se sozinha na beira de sua cama de solteiro. As fotos de sua mãe, mais jovem, sorrindo à beira de um rio. Mara sussurrou. Você sempre disse que fazer a coisa certa nem sempre parecia bom. Sua garganta doía. Ela não havia comido. Ela não se importava. Do lado de fora, o vento agitava as folhas das videiras. A piscina estava escura agora, um abismo de água fria. Ninguém lhe agradeceu. Ninguém viu o momento em que ela também não conseguia respirar. Ninguém notou a menina que pulou, sabendo que poderia não voltar. E, no fundo, ela tinha certeza de que ninguém se importaria, exceto a menina que ela salvou e o fantasma da mãe que a havia ensinado a fazer a coisa certa. A manhã seguinte ao incidente da piscina amanheceu com uma quietude opressiva. Não a calma pacífica da serra, mas um silêncio pesado, o tipo que se assenta em uma casa após um evento traumático. Na propriedade Guedes, esse silêncio tinha um peso tangível, como se as próprias paredes tivessem absorvido a tensão do dia anterior e agora pairassem, observando, esperando. O perfume de café expresso, que normalmente sinalizava o início de uma sinfonia silenciosa de máquinas zumbindo e jazz ecoando do escritório de Gustavo, parecia ausente. O ar estava congelado e Mara sentiu cada grama desse peso sobre seus ombros. Ela se movia como um fantasma pela vasta e moderna cozinha. O uniforme molhado do dia anterior, que tinha sido cuidadosamente lavado por Rosa, pendia ainda úmido em um varal improvisado. Em seu lugar, Mara usava uma camisa cinza simples e calças pretas emprestadas de um antigo armário de suprimentos. Roupas que a faziam se sentir ainda mais deslocada, menos parte da mobília, mais como uma intrusa de fato. Ela ainda podia sentir os hematomas em suas costelas florescendo. Lembranças dolorosas e silenciosas do seu quase afogamento, invisíveis sob as camadas de tecido. Ninguém havia perguntado se ela estava bem, nem mesmo Isabela. O que ela pensou com uma pontada de tristeza era justo, pois a menina tinha o próprio trauma para lidar. Enquanto mexia a aveia em silêncio, o som da colher contra a cerâmica era o único som que quebrava a quietude. Ela olhou uma vez para o corredor. A bandeja de café da manhã para Isabela estava ao seu lado, intocada. 2 fatias de pão cortadas na diagonal, um ovo cozido e um copinho de suco de laranja. Sem polpa, exatamente como a menina gostava. Mara havia memorizado essas preferências desde a primeira semana. Uma pequena rotina que a ajudava a sentir que tinha um propósito ali, além de apenas ser uma sombra. Atrás dela, uma voz grave pigarreou. Você não precisa preparar as refeições dela. Rosa pode cuidar disso. Ele não estava com a pasta de couro hoje, mas o telefone em sua mão zumbia incessantemente. A barba, por fazer em seu maxilar, o fazia parecer mais rude, menos composto, como se as aparências estivessem pela primeira vez começando a se quebrar. Eu sei a rotina dela, Mara respondeu suavemente, a voz tão baixa que quase se perdeu no silêncio. Eu não queria que a manhã dela parecesse diferente. Ele notou as sombras roxas sob os olhos dela, o jeito como ela se apoiava levemente sobre uma perna, a pele áspera nos nós dos dedos. A imagem dela, gotejando, encharcada, voltando do perigo, se sobrepôs à imagem dela agora. Mas como se estivesse se recuperando de um momento de fraqueza, ele desviou o olhar para o balcão. Ela ficará bem. Crianças se recuperam, ele disse, com a voz desprovida de qualquer emoção. Mara apenas assentiu. Sim, senhor. Verifiquei as câmeras da piscina ontem à noite, ele disse de repente, o tom frio e cortante como gelo. Você pulou sem nem tirar os sapatos. A acusação pairava no ar.
Não houve tempo. Eu disse que não era uma boa nadadora. Há uma diferença. Não foi o que você disse ontem. Eu tinha acabado de tirar sua filha do fundo da piscina. Meu coração estava na garganta. Meus pulmões estavam cheios de água. Talvez eu não tenha dito tudo perfeitamente. Olhou para a babá, não a empregada. Viu a ferida recém-aberta, a coragem que se escondia por trás da exaustão. Mas então, como se recuperando, ele desviou o olhar para a pia. Você ainda devia ter gritado, ele murmurou. É isso que as pessoas fazem em emergências. Eu não agi de forma imprudente, agi rápido. As palavras dela o atingiram com a força da verdade. Você também podia ter se afogado. O cheiro de seu aftershave misturado com o aroma do café caro. Sim, ela disse, sem hesitação. Mas não me afoguei, e nem sua filha. O impasse foi quebrado pelos passos suaves de Isabela. A menina entrou na cozinha, esfregando os olhos, arrastando seu pinguim de pelúcia pela nadadeira. Bom dia, papai. Bom dia, Mara. A tensão em seu corpo desapareceu instantaneamente, substituída por uma ternura palpável. Fiz o seu favorito. Obrigada. Então ela olhou para o pai. A Mara pode comer comigo? Ele olhou para Mara, depois para Isabela, e a imagem das duas sentadas juntas na mesa como uma família lhe deu uma sensação estranha. Acho que a Mara tem muito o que fazer hoje. Se estiver tudo bem, eu gostaria de sentar com ela. Gustavo permaneceu de pé, observando a cena com um aperto estranho no peito. Não era ressentimento, era algo mais. Um tipo de dor que ele não conseguia identificar. Você ainda não se sente bem, Mara? Isabela perguntou entre mordidas no pão. Estou um pouco dolorida, Mara admitiu, mas melhor do que ontem à noite. Às vezes, o medo se disfarça de raiva. Isso significa que ele não estava realmente bravo com você. Significa que ele estava com medo por mim e por você. E por tudo. Que bom que você estava lá. Eu também, querida. Eu também. O sol aquecia os azulejos sob seus pés. E pela primeira vez desde o incidente, ela se permitiu expirar. No corredor, além da visão dela, Gustavo parou do lado de fora da porta da cozinha, ouvindo. Ele não entrou, não falou. Apenas ficou lá por um minuto inteiro antes de se virar. Uma pequena rachadura tinha aparecido em sua armadura, e ele não sabia como consertá-la. Ele ainda estava irritado com a imprudência de Mara, mas a verdade em suas palavras, a imagem dela protegendo sua filha, e agora a calma dela no meio de tudo, estava desmantelando seu mundo de certezas. E a incerteza era algo que Gustavo Guedes não sabia como lidar. A tarde caía lentamente sobre os vinhedos da família Guedes, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. O ar estava mais fresco, carregado com o cheiro da terra úmida e das uvas maduras. Dentro da casa, a luz do sol se infiltrava pelas grandes janelas da sala de estar, criando longas e dançantes sombras sobre o piso de madeira polido. Era um cenário de beleza serena, que contrastava bruscamente com a agitação silenciosa que consumia Gustavo. Seu escritório, um espaço de couro escuro e madeira nobre, era um santuário de ordem e controle. Mas agora, o controle parecia ter escapado de suas mãos. Com os braços cruzados sobre o peito, ele olhava para a tela de seu computador, onde as imagens de segurança do quintal se repetiam em um loop cruel. Ele a assistiu de novo, e de novo, e de novo. O pequeno vulto de sua filha desequilibrando-se, o mergulho brusco e sem pensar de Mara. O corpo dela, vestindo um uniforme molhado, agarrando a criança com a força do desespero e arrastando-a para a beira. Ele viu algo que não havia notado no caos do momento. Um breve escorregão de Mara, um instante em que ela afundou brevemente com a criança antes de empurrá-la para cima, equilibrando-se com a pura força da vontade. A câmera não mentia. Mara não hesitou, nem por um segundo. A imagem que se formou em sua mente daquele momento, cheia de raiva e acusação, se desfez em uma nuvem de fumaça. Sua filha quase se afogou e Mara a salvou sem se preocupar com sua própria segurança, sem pensar em tirar os sapatos, sem pensar em nada além da vida de Isabela.
Ele viu o rosto contorcido de Mara de medo e esforço e, de repente, a raiva que o consumia se transformou em algo mais insidioso: culpa. Ele não apenas não a agradeceu, ele a repreendeu, humilhou, a tratou como uma criminosa. E, de repente, ele sentiu um aperto no peito que não era de dor, mas de vergonha. Uma batida suave na porta do escritório o tirou de seus pensamentos. Sim, ele disse, sua voz tensa. Javier, o chefe dos jardineiros, espiou. Seu rosto estava preocupado. Senhor, o pessoal do lado sul disse que viu umas vans de notícias na estrada principal. Parece que alguém os avisou. Estão começando a falar sobre o incidente. Vans de notícias? Sim, senhor. Aparentemente, o que aconteceu ontem está se espalhando como fogo. A imprensa está procurando uma história. Sem comentários. Entendido? Gustavo ficou sentado, com os dedos entrelaçados sob o queixo, o pânico subindo por sua garganta. Não era mais apenas um constrangimento pessoal. A descrição de sua família, um pilar de sua existência, estava sendo atacada. E ele ainda não havia lidado com o cerne do problema. Mara. Ele olhou para o relógio. Isabela começaria sua hora de leitura em breve. Mara costumava sentar-se com ela na sala, especialmente em dias como este. Hoje não estava chuvoso, mas Isabela havia insistido que queria ouvir a babá. Quero que a Mara leia aquele com as estrelas e o ursinho. Gustavo se levantou. Era hora de enfrentar a música. Ele fez seu caminho em direção à sala. Lá dentro, Isabela estava encolhida no tapete de felpudo, um livro na mão, enquanto Mara se sentava ao lado dela em um puff baixo, com as pernas dobradas sob o corpo. A menina lia em voz alta, tropeçando de vez em quando nas palavras mais longas. Mas Mara a corrigia gentilmente, pacientemente, nunca a fazendo se sentir envergonhada. Era uma cena de pura ternura, uma familiaridade que o atingiu em cheio. E o ursinho disse: mas como vou saber se você ainda está me olhando enquanto eu estiver dormindo? Mara sorriu, o som de sua voz como música para os ouvidos de Gustavo. E o que a mamãe ursa disse? Ela perguntou. Isabela apertou os olhos para as palavras que Gustavo não lia mais para a filha há meses. Ela disse: porque as estrelas ainda estarão brilhando, e essa sou eu olhando para você. Aquela frase que Patrícia costumava dizer a Isabela para acalmar seus medos noturnos. Agora, Mara estava continuando o legado da mãe, cuidando da criança da maneira que ele não conseguia. Ele pigarreou e entrou na sala. Mara se levantou rapidamente, alisando a calça. Senhor Guedes, a Mara pode terminar o capítulo primeiro? Quando a última página foi virada e Isabela se afastou para procurar seus marcadores, Gustavo se inclinou para a frente. Mara, ele começou em voz baixa. Eu preciso me desculpar. Eu estava errado, ontem. A maneira como reagi, as coisas que eu disse. Eu assisti à filmagem esta manhã. Você não hesitou. Você não pensou em si mesma. Eu devia ter agradecido e eu não o fiz. Ela não esperava um pedido de desculpas. Ela esperava ser demitida. Eu não estava esperando um agradecimento. Sei como esta casa funciona. O que as pessoas pensam de mim? Do meu lugar aqui. Eu sou a ajudante. É assim que sempre foi. Não preciso que ninguém finja. Mas, Sr. Guedes, quando eu atirei e o senhor olhou para mim como se eu fosse o problema, como se eu tivesse feito algo errado, eu percebi uma coisa. Eu percebi que mesmo quando fazemos tudo certo, algumas pessoas ainda nos verão como uma ameaça ou um erro. Ele viu uma jovem que arriscou a vida por sua filha, e ele a tratou como um incômodo. Não posso mudar a forma como reagi ontem, ele disse suavemente. Mas posso tentar fazer as coisas melhor a partir de agora. Obrigada. Isso é mais do que a maioria diria. Ela a adora, Gustavo disse. Ela sempre falou de você, mas eu nunca prestei muita atenção. Eu também a adoro, Mara disse simplesmente. Ela me lembra de quem eu costumava ser antes que o mundo começasse a fechar as portas. Pode continuar lendo para ela a qualquer momento. Os olhos de Mara encontraram os dele. Isso significa mais do que o senhor imagina. Não apenas em Mara, mas nele mesmo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se perguntou o que significava ser verdadeiramente visto e o que significava começar a ver os outros.
não apenas como parte do cenário e de seu sucesso, mas como pessoas que poderiam salvar sua vida das maneiras mais inesperadas. O jantar naquela noite na Casa Guedes foi o mais silencioso em anos. Não havia música suave, nem conversas animadas sobre o mercado de vinhos ou os últimos investimentos. Apenas o tilintar discreto dos talheres contra a porcelana, um som que, de tão raro, parecia ensurdecedor. Gustavo sentou-se à cabeceira da mesa de nogueira esculpida, um lugar que ele ocupou por mais de uma década sem questionar, um trono de sua própria criação. A mesa, que podia acomodar 12 pessoas, tinha apenas 2 pratos servidos esta noite, o dele e o de Isabela. Um vaso de hortênsias brancas, intocado, descansava no centro, suas pétalas frescas de uma entrega recente. Isabela sentou-se à sua direita, balançando os pés sob a cadeira, os olhos examinando a porta a cada poucos minutos. A expectativa dela era quase palpável, um fio invisível de esperança que se estendia para o corredor. "A Mara vai jantar com a gente?" Ela finalmente perguntou, empurrando um feijão verde com a ponta do garfo. Gustavo pigarreou, o som ecoando no espaço vasto. "Ela está jantando na cozinha dos funcionários, querida. É o lugar dela. Ela não a convidou." Ele havia esquecido de convidá-la. Não por maldade, mas por hábito. Ela era a babá. Ela comia na cozinha. A simples ideia de convidá-la para a mesa principal, para o seu mundo, parecia uma quebra de protocolo impensável até poucas horas atrás. A menina olhou para o pai novamente, com a teimosia de Patrícia em seu olhar. "Você ainda está bravo com ela?" Ela teve um dia longo. Sua filha tinha não apenas os olhos da mãe, mas também a sua tendência a pressionar pela verdade, não importa o quão desconfortável isso o deixasse. "Eu estava bravo, sim", ele admitiu, no começo. Mas não mais. Ela olhava para o relógio de parede, ouvindo o tilintar abafado dos talheres da sala de jantar principal. Ela podia ouvir a voz fraca de Isabela, que se elevava de vez em quando em questionamentos, desaparecendo sob as respostas mais profundas de Gustavo. Ela deveria comer. Ela sabia disso, mas seu estômago se revirava só de pensar. Os eventos das últimas 24 horas tinham se assentado como um peso em seu estômago. Sim, Gustavo havia se desculpado. E sim, Isabela ainda a queria por perto. Mas algo havia mudado na atmosfera da casa. Ela não era mais invisível, e ser vista tinha seu preço. Uma batida suave interrompeu seus pensamentos. Ela levantou a cabeça e viu Rosa, a cozinheira-chefe de longa data, espiando pela porta com um pequeno sorriso. "Querida, a pequena está perguntando por você. Ela não vai tocar na sobremesa até você ir." Ele não disse que não. Era um pequeno gesto de desafio, uma pequena fresta na parede invisível que a separava dos Guedes. Quando Mara entrou na sala de jantar, o rosto de Isabela se iluminou. Gustavo, no meio de um gole de vinho, pousou o copo. Sua expressão era ilegível, mas ele a observou. Mara estava na soleira da porta por um momento, sem saber se devia se aproximar ou recuar. Seus cachos úmidos agora estavam presos em um coque baixo, e ela havia trocado o uniforme por um suéter macio e jeans. Menos uniforme, mais humana. "Posso?" Ela perguntou, gesticulando em direção ao assento vago perto de Isabela. Gustavo gesticulou com a mão cansada. "Por favor, nós salvamos o mousse de chocolate para você." Então, finalmente, ele disse: "Mara, se você estiver disposta, eu gostaria de ouvir o que realmente aconteceu ontem do seu ponto de vista." Ela respirou fundo, os olhos se escurecendo com a lembrança. "Eu estava limpando as janelas da varanda, e Isabela estava perto, brincando com aquela bonequinha, a Olívia. Eu disse a ela para ficar um pouco para trás. Eu me virei apenas o tempo suficiente para secar a última parte. Foi quando ouvi o barulho. Eu a vi afundando. Seus braços estavam se debatendo, mas não havia som algum, apenas bolhas." Ela fez uma pausa. "Eu não pensei, eu apenas corri." Ele a viu em sua mente, no monitor de segurança. Mas ouvir a história da boca dela, sentindo o peso daquelas palavras,
era diferente. Ela era pesada, senhor. Eu não sei se eu conseguiria tirar nós dois de lá, mas eu ficava pensando, se eu morrer aqui, que seja porque eu tentei. Ela admitiu, a voz suavizando. Eu entrei em pânico, mas só depois que o senhor gritou comigo, eu senti como se tivesse feito algo vergonhoso. A mamãe não ficaria brava. Você não fez nada de errado. Eles comeram o mousse e compartilharam o silêncio. O ar estava mais suave agora, a tensão se dissipando como fumaça. Depois do jantar, Isabela saiu correndo para alimentar seu peixinho dourado, deixando os dois adultos sozinhos à mesa. Gustavo olhou para Mara. Você estava certa sobre como eu vejo as coisas, sobre as pessoas. Estou acostumado a manter distância, a não deixar ninguém chegar muito perto. É mais seguro e também mais solitário. Mas obrigado por aceitar. Pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia mais uma armadura. Parecia o começo de algo real. O sol ainda não havia alcançado o topo das colinas orientais, mas o céu já começava a clarear, pintando as nuvens de um rosa pálido e cinza. Mara saiu para a varanda, um cachecol de lã leve em volta dos ombros, uma caneca fumegante de café aninhada entre as palmas das mãos. O ar estava fresco, impregnado com o aroma de terra úmida e orvalho que se agarrava às folhas das videiras. O vinhedo se estendia abaixo dela, como ondas congeladas em pleno movimento. Ela não esperava que mais ninguém estivesse acordado. A casa estava envolta em um silêncio que parecia pertencer apenas a ela e ao nascer do sol. Mas, quando se virou para voltar para dentro, ela o viu. Gustavo Guedes estava parado perto da beira da encosta mais baixa. Jaqueta pendurada no ombro, as mãos enfiadas nos bolsos do jeans. Ele observava as videiras, sua figura estoica e solitária contra a vastidão da propriedade. Ele parecia menos o bilionário arrogante e mais um homem perdido em seus próprios pensamentos. Mara hesitou. Então desceu o caminho lentamente, o som de seus passos no cascalho sendo o único barulho. Ele não a ouviu se aproximando a princípio. Quando ouviu, virou-se com uma leve ruga em sua testa. Acordou cedo, disse ele, a voz rouca pela manhã. Não consegui dormir, respondeu Mara. O senhor também. Não era um silêncio estranho, mas compartilhado, como se estivessem presos em um momento que pertencia apenas aos dois. Eu costumava caminhar por essas fileiras com minha esposa, disse Gustavo, após uma longa pausa, quando compramos a propriedade, antes de Isabela nascer. Ela adorava as manhãs. Dizia que o mundo parecia mais limpo antes que todos acordassem para estragá-lo, pela sua perda. Já faz 3 anos, mas alguns dias parecem ontem. Acho que é parte do motivo de eu ter ficado tão bravo. Ver Isabela em perigo daquele jeito abriu uma ferida. Eu achava que podia mantê-la segura, controlando tudo. Mas eu não posso. Ninguém pode. As palavras dele tinham a sinceridade de uma confissão. Ter medo não o torna um mau pai. O que você faz depois é o que importa. Ela apenas o encontrou. Você está tentando. Isso conta. Nesse momento, seu telefone vibrou no bolso do casaco. Ele verificou a tela e o sorriso desapareceu. Notícias, ele murmurou. O incidente da piscina vazou. O calor do café em suas mãos desapareceu. Eles sabem. Alguém vazou. Agora estão inventando histórias sobre uma babá heróica salvando a filha de um bilionário. Alguns até questionaram por que você não foi creditada em nenhuma declaração oficial. Mas isso vai mudar as coisas. O quê? Não. Não foi isso que eu quis dizer. Porque alguém que abandonou a faculdade está trabalhando aqui. Porque eu larguei a enfermagem. Vão distorcer as coisas. Eu cuido disso. Ninguém vai desenterrar a sua vida sem antes passar por mim. Por que o senhor faria isso? Obrigada, ela sussurrou. Mais tarde naquele dia, a propriedade estava mais movimentada que o normal. A equipe de relações públicas de Gustavo chegou, instalando-se discretamente na ala leste. O telefone tocava sem parar. Mara continuou suas tarefas habituais, mas a tensão pairava no ar. No corredor, perto da grande escadaria, ela ouviu 2 funcionários sussurrando. Ouviram? Estão chamando a babá de heroína. Sempre fazem isso. Transformam em uma história. Aposto que ela vai vender por dinheiro. Mara parou, sentindo uma pontada no peito.
Ela não reagiu, não interrompeu. Apenas se virou e foi para o outro lado, o desprezo nas vozes deles, um lembrete gelado de seu lugar no mundo deles. No final da tarde, Gustavo a chamou em seu escritório. Recortes, e-mails, declarações. Ele estava cercado por um mar de papelada. Quero sua opinião, ele disse, gesticulando para a pilha. Sobre o quê? Era cuidadosamente redigido, reconhecendo um membro da equipe da família que respondeu rapidamente. Mas o nome dela não estava lá. Sem nome, para proteger sua privacidade. Então me diga o que você quer, eu apoio. Não use meu nome, mas também não apague o que aconteceu. Diga que alguém agiu não por dever, mas porque a vida da criança importava mais do que o medo. Não sou. Eu só estava lá na hora certa. Eles se entreolharam então, não através de uma divisão de classes, não separados por riqueza ou título, mas sim por uma experiência comum. Nos dias seguintes, as manchetes se acalmaram. A imprensa seguiu em frente, mas dentro da propriedade Guedes, algo havia mudado para sempre. Mara não comia mais na cozinha dos funcionários. Ela não evitava mais a ala familiar. E Gustavo não fingia mais não notar sua presença. Eles ainda não falavam muito sobre aquele dia, mas não precisavam. O silêncio entre eles havia mudado. Não era mais uma questão de evasão, mas de respeito. A chuva não tocava a Serra Gaúcha há semanas. O ar estava seco, mas naquela noite, nuvens escuras pairavam baixas sobre os vinhedos, como um aviso silencioso de uma tempestade iminente. Mara as observava da janela da cozinha, braços cruzados frouxamente sobre o peito. O cheiro da chuva que se aproximava pairava no ar, um aroma de ozônio e terra úmida. Lá embaixo, vozes ecoavam fracamente. Gustavo estava em uma ligação rápido e conciso, andando de um lado para o outro perto do escritório. Isabela adormecera cedo depois de um dia exaustivo de aulas particulares e jogos de tabuleiro. A menina insistiu que Mara jogasse Reino da Princesa com ela, coroando Mara como rainha com uma tiara de plástico brilhante e um sorriso genuíno. Quando a pequena finalmente adormeceu, aninhada ao lado de Mara, com o livro de histórias de Ninar ainda aberto sobre o peito, Mara sentiu algo estranho se instalar em seu peito, uma sensação que era metade ternura, metade melancolia. Ela foi até a cozinha, onde Rosa estava terminando a limpeza noturna. A mulher mais velha lançou-lhe um olhar caloroso. Noite tranquila, Rosa disse, enxugando as mãos em um pano de prato. Parece a calma antes de alguma coisa. Mara murmurou, mais para si mesma do que para Rosa. Rosa enxugou as mãos e se inclinou mais perto, a voz baixa. Você fez algo especial, Mara. Aquele homem está diferente quando você está por perto. Mais suave, talvez. Duvido que ele concordaria. Percebi mudanças. E, criança, você causou uma. Antes que Mara pudesse responder, a voz de Gustavo chamou do corredor. Mara, podemos falar? Um de água, um de vinho tinto. Não sabia qual você preferia, ele disse. Então trouxe os dois. As luzes de dentro lançavam longos raios dourados através das pedras do pátio. Mara pegou o copo de água, o gelo estalando suavemente. É uma reunião ou uma oferta de paz? De um vereador local. Quer indicar a propriedade para um prêmio cívico. Para quê? E como o senhor respondeu? E eu estive pensando, ele acrescentou, olhando para a escuridão, sobre sua história, porque você está aqui, porque alguém como você deixaria a escola de enfermagem e acabaria no meu quarto de hóspedes. O senhor não precisa. Minha mãe ficou doente, ela começou. Muito doente, demência precoce. Eu estava na metade do meu segundo ano. Eu não tinha como pagar por cuidados em casa e não confiava em nenhuma instituição. Ela me criou sozinha, trabalhou em 2 empregos, desistiu de tudo, então eu desisti de um pouco em troca. Os sonhos da escola podem esperar, as pessoas não podem. Ela ainda está com você? Fiquei na cidade por um tempo. Trabalhei como babá em meio período, tentei voltar a estudar, mas a dívida era muito alta. Foi quando aceitei este emprego. Não me arrependo. Aprendi mais naqueles 2 anos do que em qualquer aula. Eu fui cercado por pessoas que nunca sacrificaram um único conforto.
ele disse, a voz cheia de uma nova e dolorosa introspecção. E aqui está você, mais nobre do que qualquer um deles. O vento aumentou, jogando fios soltos de seu cabelo no rosto. Sabe, ela disse suavemente, eu nunca pensei que me sentiria em casa de novo depois que ela morreu. Mas ultimamente, às vezes, este lugar me surpreende. Esse pode ser o melhor elogio que esta casa já recebeu. Um estrondo de trovão rolou ao longe. Mara olhou para cima. A tempestade está chegando. Senhor Guedes, tem alguém no portão. Diz que é do Canal 12. De novo, não. O tom de Gustavo escureceu. E sobre ela? Disse que se não respondermos, ele vai divulgar a história amanhã. Alega que alguém de dentro da propriedade vem vazando informações há semanas. Os ombros de Gustavo se enrijeceram. Deixe-me adivinhar, uma fonte anônima? O senhor acha que alguém aqui está alimentando-os com mentiras? O passado estava se aproximando, suas garras prontas para arrastá-la de volta. E pela primeira vez, desde que salvou Isabela, ela sentiu o medo retornar. Não da água, mas de segredos. Segredos que se recusavam a ficar enterrados. A manhã seguinte amanheceu fria e cinzenta. O vinhedo envolto em uma névoa espessa que se recusava a se dissipar, como se a própria natureza estivesse tentando esconder a tensão que pairava na propriedade. Mara estava na cozinha mais cedo do que o habitual. O cheiro de panquecas de banana flutuando no ar. Uma tentativa de normalidade que parecia frágil. Ela preparou uma pequena bandeja para Isabela, um copo de leite e um punhado de mirtilos. Por cima, colocou um bilhete escrito com a caneta de glitter favorita da menina. Você é mais corajosa do que pensa. Com amor, M. Era uma pequena mensagem para a criança, mas também uma promessa silenciosa para si mesma. Rosa, a cozinheira, entrou com uma expressão indecifrável. Mara, ela disse cautelosamente, você ouviu o que eles disseram? O quê? Ela pensou que Gustavo tinha lidado com tudo. Rosa se aproximou, a voz baixa. Não é com ele que eu me preocuparia. As pessoas por aqui conversam, observam, presumem, especialmente quando a empregada começa a sentar à mesa da família. Tensão e fofoca se espalham como fogo. Sempre há alguém que acha que um segredo vale mais que um salário. Mara assentiu lentamente, o coração batendo forte como tambores de guerra. As palavras de Rosa confirmaram seu pior medo. A fofoca e a mágoa eram mais fortes do que ela havia imaginado. Ao meio-dia, Isabela voltou da aula particular e se agarrou a Mara como uma sombra. Pode ler a história do urso de novo? A menina perguntou com os olhos grandes e suplicantes. Claro, Mara disse, mas as palavras não fluíram tão facilmente desta vez. Seus olhos continuavam se voltando para a janela, seus ouvidos atentos a passos distantes. O medo não era mais abstrato, era concreto, uma presença invisível que se infiltrava na casa. Foi então que Gustavo entrou no escritório. Ele não bateu, não falou nada a princípio, apenas ficou ali, com uma mão fechada e a outra segurando um tablet com uma manchete de notícias na tela. A manchete brilhava com uma malícia que a luz da tarde não podia disfarçar. Dentro da propriedade Guedes, rumores de romance e ressentimento. Gustavo, com a voz tensa e a mandíbula travada, disse: Mara, posso falar com você a sós? Isabela começou a protestar, mas Mara apertou sua mão suavemente. Está tudo bem, querida. Eu já volto. Juro que não tive nada a ver com isso. Mara disse antes que ele pudesse falar, a voz cheia de uma urgência desesperada. Eu sei, ele respondeu rapidamente. Não é por isso que estou chateado. É porque alguém nesta casa está tentando destruir você e, por extensão, a mim. E eu não sei quem é. Que você, de alguma forma, causou tensão, que ela queria que você fosse demitida antes do acidente. O rosto de Mara ficou pálido. É uma mentira. Eu sei que é. Você começou aqui 6 meses depois que ela morreu. Ainda assim, estas coisas não desaparecem depois que são ditas. Algum palpite? Que devemos nos adiantar. Você e eu vamos a público juntos. Não em alguma entrevista chamativa. Apenas uma declaração conjunta. Dizemos a verdade. O senhor confia em mim o suficiente para isso? Acho que isso é mais do que suficiente. Mara permaneceria sem nome,
mas seria reconhecida como uma parte essencial da vida de Isabela. Não haveria embelezamento nem negação de linhas de classe, mas haveria gratidão, clareza e verdade. Enquanto trabalhavam, Gustavo percebeu a facilidade com que a conversa fluía entre eles. Agora, sem tensão, sem formalidade, apenas duas pessoas tentando proteger o que importava. Quando o rascunho terminou, Mara olhou para ele. O senhor não precisava incluir a linha sobre honra acima da posição, porque é a verdade. Eles imprimiram a declaração e Gustavo providenciou o envio para os principais veículos de notícias logo pela manhã. Naquela noite, Mara não conseguiu dormir novamente, mas não por medo. Desta vez foi por outra coisa, um tipo de excitação, de prontidão. Ela foi verificar Isabela. A menina estava dormindo, um braço jogado sobre seu brinquedo de pinguim, o outro descansando no bilhete que Mara havia escrito naquela manhã. Mara ficou ali na porta por um longo tempo, observando o subir e descer da respiração da criança. Atrás dela, ela não ouviu Gustavo se aproximando. Ela dorme melhor desde que você chegou, ele disse baixinho. Mara se virou. Ela é mais forte do que imagina. Ela herdou isso da mãe. A tempestade não havia passado, mas eles estavam aprendendo a ficar de pé nela, juntos. Pouco depois da meia-noite, a casa dos Guedes mergulhou em uma quietude profunda, o tipo de silêncio que só se encontra em grandes propriedades rurais, onde os sons da natureza e a respiração da terra se aquietam. Mas para Mara, o silêncio era uma armadilha. Ela acordou com um barulho. Não eram os estalos habituais de uma casa antiga se ajeitando, nem o farfalhar do vento nas folhas das videiras. O som era mais próximo, mais intencional, passos arrastados e furtivos pelo corredor leste, uma ala onde os funcionários raramente se aventuravam depois do expediente, a não ser por uma emergência. O coração de Mara começou a bater com uma urgência silenciosa, um presságio que ela havia aprendido a confiar. Em sua vida, os presságios nunca falhavam. Ela vestia um moletom e calças de algodão, ainda cansada das emoções do dia. Descalça, com os pés silenciosos contra o piso de madeira fria, ela saiu de seu quarto. O corredor estava escuro. Apenas algumas arandelas cintilavam fracamente, lançando sombras dançantes que se alongavam e se contraíam. Ela ouviu o som novamente. Alguém passava pelo escritório de Gustavo. Não rápido, mas também não com cautela. Quem quer que fosse, não estava se escondendo. Estava procurando. Mara caminhou lentamente pelo corredor, mantendo-se perto da parede, sua respiração tão rasa que quase não existia. Ao chegar à porta do escritório de Gustavo, ela vislumbrou um movimento pela fresta, uma sombra curvada sobre a mesa de madeira maciça. A figura vasculhava papéis, abria gavetas, a respiração de Mara ficou presa na garganta. Ela esperou, observando. Em um momento de clareza assustadora, ela reconheceu o vulto. Era Alice, a nova e jovem empregada, vestida de preto, com os longos cabelos escuros presos para trás. Seus dedos moviam-se com urgência pelos arquivos pessoais de Gustavo, uma dança de traição que a fez sentir um nó no estômago. Mara assistiu enquanto Alice tirava um pequeno envelope e o colocava rapidamente no bolso de seu casaco. A babá sabia que a hora de se expor havia chegado. Quando Alice se virou para sair, Mara se plantou na porta. Alice congelou. Seu rosto, por um instante, traiu um puro pânico. Então ela forçou um sorriso irônico e presunçoso. "Poderia dizer o mesmo para você", ela retrucou, com a voz cheia de desafio, vagando por aqui como se fosse dona do lugar. Sua voz estava calma, mas cada palavra era afiada e carregada de uma autoridade que a babá não sabia que possuía. "Você não devia estar aqui. E não devia estar mexendo nas coisas particulares do Sr. Guedes. Não roubando. Sugiro que você devolva o que pegou antes que isso piore." O desafio em seus olhos queimou mais forte. Ela se aproximou de Mara, a pouca distância entre as duas carregada de hostilidade. "Você acha que ele vai te proteger?"
Acha que é especial porque a garotinha gosta de você? Porque teve sorte salvando alguém? A voz de Mara não tremeu. Não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com confiança. Algo que você acabou de quebrar. Sua voz era fria e inflexível, cortando o ar como vidro. O que está acontecendo? Mara se virou, a urgência em seu olhar o alertando. Ela estava no seu escritório mexendo na sua mesa. É verdade? Alice, gaguejando, tentou se defender. Eu estava procurando meus recibos de pagamento. Eu pensei que... Ele passou por Alice, abriu a gaveta que ela acabara de fechar e imediatamente notou a desordem. Ele se virou para ela, os olhos estreitados. O que você pegou? Alice não respondeu. Apenas o medo era visível em seus olhos. Não vou perguntar de novo. Gustavo o pegou, abriu e franziu a testa. Você ia vender isso? Ele perguntou, sua voz baixa e cheia de descrença. Estas são cartas entre mim e meu advogado sobre o fundo fiduciário de Isabela, sobre como proteger a herança dela. Por que você quer isso? O silêncio de Alice lhe disse tudo. Sua lealdade era superficial, uma fachada para seu próprio ganho. Você está demitida, ele disse categoricamente. Agora, esta noite, Javier vai acompanhá-la para fora da propriedade. Ela nem é da família. Você me expulsa por isso e deixa a heroína aqui? Mara não fez nada além de proteger esta família. Você, por outro lado, tentou vender nossas vidas por um pagamento rápido. Ela conquistou mais espaço aqui do que você jamais tentou, porque ela é leal. E isso é algo que o dinheiro não pode comprar. Gustavo soltou um suspiro e olhou para Mara. Sinto muito que você tenha visto isso. O senhor não sabia, mas eu devia ter. Ela não estava apenas bisbilhotando. Ela sabia o que procurar. Alguém a avisou. Isso é mais do que apenas fofoca, não é? Ele encontrou os olhos dela. Muito maior. O que antes parecia uma cura gradual, agora parecia uma luta por algo mais profundo. Proteção, verdade e dignidade. O passado estava se aproximando. Suas garras prontas para arrastá-la para baixo. Mas ela não estava mais sozinha. Lá embaixo, Gustavo estava sentado sozinho em seu escritório. O envelope que Alice tentou roubar repousava ao lado de um copo de uísque. Ele olhou para a escuridão além da janela, o rosto uma máscara de preocupação. Aquilo não tinha acabado. Quem quer que estivesse por trás de tudo ainda não tinha terminado. E ele, pela primeira vez em sua vida, não estava lutando apenas para proteger a si mesmo e seu império, mas para honrar a confiança de uma babá e uma promessa silenciosa para sua filha. A manhã seguinte, a demissão de Alice amanheceu com um ar pesado e opressivo, como se o céu de outono estivesse prestes a desabar. Na propriedade Guedes, o silêncio era mais do que a ausência de som. Era uma presença, uma expectativa tensa que se espalhara entre os funcionários. As notícias da partida repentina de Alice se espalharam rapidamente. Embora os detalhes permanecessem vagos, todos entenderam que algo sério tinha acontecido. O ambiente, que já havia sido formal, tornou-se cauteloso. Mara sentou-se no canto da mesa do café da manhã com Isabela, derramando xarope nos waffles da menina e forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. A menina, do outro lado da mesa, cutucava a comida. Ela não vai voltar, né, Mara? Alice não vai mais trabalhar aqui. E quando isso acontece, elas têm que ir embora. Sim, eu não vou a lugar nenhum. Ele vestia um blazer azul marinho sobre uma camisa branca impecável, mais elegante do que o habitual para uma manhã comum. Ele parecia um homem em uma missão. Colocou a mão gentilmente no ombro de Isabela. Bom dia, passarinho, ele disse. Você está bem? Tenho algo que precisamos fazer. Gustavo trancou a porta atrás deles e abriu um armário escondido atrás de uma estante. Lá dentro havia 2 pequenos cofres e uma gaveta trancada. E eu troquei as fechaduras esta manhã, ele disse sem olhar para ela. Mas tem mais. Eu revisei tudo ontem à noite, cartas, registros, e encontrei algo que eu não esperava. Ele puxou uma pasta de couro e a colocou na mesa. Mara se aproximou, o estômago apertado. Sobre a Patrícia, mas um deles, datado de apenas 6 meses antes da morte de Patrícia, chamou a atenção de Mara. O assunto era
preocupações com os funcionários da casa. Leia, ele disse. Mara examinou o texto. Não era o que ela esperava. Patrícia havia expressado desconforto não com a babá, mas com outro homem. Daniel Sampaio, o ex-administrador da propriedade. Ela dizia que o havia pegado mexendo em seus pertences pessoais. Ele foi demitido uma semana depois desse e-mail, Gustavo disse. Eu mal me lembro. Honestamente, pensei que fosse apenas um mal-entendido. Mas e se não for? E se ele voltou? Não fisicamente, mas através de outra pessoa. Você acha que a Alice estava trabalhando com ele? Verifiquei as referências dela novamente. Eram sólidas, sólidas demais, quase como se tivessem sido ensaiadas. Ela não estava apenas procurando fofocas, Mara disse. Ela sabia o que procurar. Ela estava atrás de algo que pudesse ser vendido, algo financeiro, legal. O que nos traz a isto? Ele deslizou um documento na direção dela. Era um formulário autenticado, uma emenda proposta ao testamento de Isabela, datada de 3 meses atrás, sem assinatura. Mara franziu a testa. O que é isso? A ideia era listar alguém como co-guardiã temporária, alguém de confiança. Os olhos dele se voltaram para o nome na linha. Mara Silveira. Ela olhou para ele, atordoada. O senhor ia me tornar a guardiã legal da sua filha? E se algo acontecesse comigo? Isso não é um trabalho, é uma vida. Eu sei, não se trata apenas de confiança. É sobre o mundo, a imprensa. As pessoas vão distorcer isso. Vão chamar isso de manipulação. Vão dizer que eu planejei isso, que o seduzi para conseguir acesso ao seu dinheiro. Eles não a conhecem. Eu a conheço. E Isabela a conhece. É isso que importa. Eu não quero ser um escândalo. Gustavo fez ligações. Mara voltou às suas funções. Mas o ar entre eles havia mudado novamente. Carregado agora não com suspeita, mas com uma possibilidade avassaladora. Naquela noite, depois que Isabela adormeceu, Mara se viu caminhando sozinha pelo caminho do vinhedo. A lua pairava alto, lançando sombras prateadas no chão. Ela ouviu passos atrás dela. Pensei que pudesse te encontrar aqui. A voz de Gustavo chamou suavemente. Ela não se virou. É por onde sua esposa costumava andar, certo? Você está continuando. De ser vista, de ser mal compreendida. Eu também estou, ele admitiu. Eles ficaram lá, cercados por vinhas que tinham visto mais estações do que qualquer um deles podia contar. No silêncio, Mara sentiu algo se estabelecer dentro dela. Não paz, ainda não, mas prontidão. O que quer que viesse a seguir, ela não o enfrentaria sozinha. Ela não era mais a babá. Ela era algo mais, algo não dito, algo inegável. 3 dias se passaram desde a noite em que Mara e Gustavo enfrentaram Alice, mas a calma na propriedade Guedes era uma ilusão frágil. Era a calmaria antes de uma tempestade, a pausa tensa que antecede um confronto inevitável. Isabela sentia isso na pele. Ela se agarrava à presença de Mara, seus olhos grandes e curiosos agora cheios de perguntas que a babá não sabia como responder. Por que as pessoas estão tão bravas com o papai? Isabela sussurrou uma noite, enquanto Mara a embalava em seus braços. A pergunta atingiu Mara como um soco. Como explicar a uma criança de 6 anos a malevolência da inveja e a crueldade da ambição? Mara escolheu as palavras com cuidado, como se estivesse pisando em cacos de vidro. Elas não estão bravas com ele, querida. Às vezes as pessoas querem coisas que não lhes pertencem, e elas acham que machucar os outros é o jeito de conseguir. Ninguém vai levá-la, ninguém! Não enquanto eu estiver aqui. Sua voz, embora suave, era firme, uma promessa que ela faria com a própria vida. Mais tarde, naquela noite, Mara pisou na varanda dos fundos. O frio do início de outono cortando a pele. Ela precisava de ar, de clareza, de um momento de silêncio para acalmar os fantasmas que rondavam sua mente. Mas ao se aproximar da borda do vinhedo, ela viu movimento. Uma figura estava parada logo além da cerca, não na propriedade, mas perto demais. O coração de Mara bateu forte. Ela não podia arriscar gritar e atrair a atenção para si, ou pior, para a casa. Ela enfiou a mão no bolso para pegar o celular, discando o número de Gustavo. Tem alguém vigiando a casa, ela disse no momento em que ele atendeu.
A voz dela era baixa e urgente. Onde? A voz dele instantaneamente assumiu um tom de comando. Cerca sul, depois do portão do vinhedo. Quando chegaram a Mara, a figura já havia desaparecido. Javier pulou a cerca e inspecionou o perímetro. Rastros! Ele gritou. Fresco! Ele esteve aqui há menos de 1 minuto. Então, agora eles estão nos provocando. Querem nos perturbar. Querem nos assustar. E isso não é um ladrão, Gustavo disse. Isso é uma mensagem. Na manhã seguinte, Mara encontrou um envelope pardo colado na caixa de correio no final da longa estrada particular. Sem selo, sem endereço de remetente. Dentro, 6 fotografias em preto e branco, todas de Isabela. Isabela brincando no jardim. Isabela caminhando para o carro. Isabela sentada na varanda com Mara, rindo. As fotos foram tiradas à distância, com uma teleobjetiva, mas cada uma delas era uma facada no coração. As mãos de Mara tremiam, enquanto ela entregava o envelope a Gustavo. Seu maxilar se apertou enquanto ele folheava as fotos. Eles estavam observando ela, Mara sussurrou. Isso é uma ameaça. Eles estão avisando que podem chegar perto. Cansei de esperar. Vamos levar isso para a polícia. Ela ouviu atentamente enquanto eles explicavam tudo. A traição de Alice, a história de Daniel Sampaio, o incêndio criminoso que Javier encontrou, as fotos. Parece que alguém quer deixar o senhor nervoso. Ela disse finalmente, o tom calmo, mas o olhar afiado. Estão construindo um cerco lento. Eles não estão atrás apenas de dinheiro ou vingança. Eles querem arruinar sua credibilidade, desacreditar sua família, talvez até desmantelar seu legado. O senhor não é apenas um homem com bens, senhor. Guedes, o senhor é um símbolo de controle, riqueza e influência. Eles querem quebrar isso. Ela é imprevisível. Eles a veem como uma ameaça. Exatamente. A detetive Barreto disse, levantando-se. Vou aumentar as patrulhas e investigar as conexões de Daniel Sampaio. Mas preparem-se para que isso se torne algo pessoal. Eles não estão jogando limpo. Mara sentou-se no escritório de Gustavo, as fotos de Isabela espalhadas na mesa entre os documentos. Eles estão observando uma criança, ela disse, a voz cheia de uma raiva fria e controlada. Isso é mais do que cruel. Ela a protegeria, e nós também. Quero que você e Isabela fiquem fora por um tempo, ele disse com a voz baixa e urgente. Saiam só por um tempo. Leve-a para um lugar seguro, para algum lugar longe daqui. É exatamente isso que eles querem, nos dispersar. É sobre a segurança dela, não sem ela. Não sem alguém que veja as rachaduras antes que elas se quebrem. O senhor não pode me expulsar, não agora. A teimosia de Mara era um espelho da dele. Ele viu a força dela, a lealdade inabalável que ela havia demonstrado repetidamente. Finalmente, ele suspirou, a derrota misturada com o reconhecimento. Ele assentiu lentamente. Tudo bem, ele disse, juntos. O inimigo ainda estava nas sombras, mas Mara e Gustavo não estavam mais se escondendo. Eles estavam se preparando. E pela primeira vez, desde que a ameaça começou, Mara sentiu um tipo de paz perigosa, uma prontidão para a guerra que se aproximava. Eles estavam na linha de frente e ela não tinha medo. 2 dias se passaram desde a chegada das fotos, mas a imagem daquelas fotografias cruéis continuava a assombrar Mara. O sorriso inocente de Isabela em cada imagem, tirada sem que ela soubesse, era um lembrete gelado de quão perto a ameaça estava. A calma que Mara havia cultivado desmoronou. Ela se viu varrendo a casa, não mais para limpar, mas em busca de fantasmas. Seu instinto, afiado pela necessidade de sobrevivência, a levava a lugares esquecidos, cantos empoeirados onde ninguém mais pensaria em olhar. Foi esse instinto que a conduziu à sala de armazenamento da propriedade, um espaço empoeirado e raramente visitado desde a morte de Patrícia. Pilhas de arquivos antigos e móveis cobertos por panos brancos a cercavam, o ar pesado com o cheiro de cedro e de tempo. Mara vasculhou as caixas de documentos, guiada por um palpite e por algo que Gustavo havia murmurado na noite anterior. Patrícia guardou tudo. Cada carta, cada recibo. Ela acreditava que um dia a verdade importaria.
Agora, Mara penteava através do rastro de papel que Patrícia havia deixado para trás. Ela nem tinha certeza do que estava procurando. Uma prova de uma ligação entre Daniel Sampaio e Alice. Uma evidência de chantagem. Ou talvez alguma chave que Patrícia havia deixado para explicar a guerra que agora se formava ao redor deles. Ela abriu uma fina pasta de couro, a etiqueta escrita com uma caligrafia elegante. Relatórios do gerente da propriedade, 2016. Lá dentro, planilhas de ponto, registros de inventário e, no final, um aviso de repreensão. Nome: Daniel Sampaio. Infração: acesso não autorizado a escritório privativo. Testemunha: Patrícia Guedes. A pasta foi datada de 2 meses antes de Daniel ser demitido. Lá estava, a prova, a primeira peça do quebra-cabeça. Mas não foi o formulário que lhe chamou a atenção. Foi a folha dobrada presa a ele. Um bilhete escrito à mão de Patrícia. Algo está errado. Ele sabe demais. Viu o jeito que ele olha para Isabela. Ele não é apenas ganancioso. Ele está observando. A pele de Mara se arrepiou. A ameaça tinha raízes mais profundas do que qualquer um deles imaginava. Patrícia não temia apenas pela propriedade. Ela temia por sua filha. Mara tirou uma foto do bilhete com o celular e correu de volta para a casa principal. A urgência em seus passos ecoava no silêncio dos corredores. Ela encontrou Gustavo no jardim com a detetive Barreto, discutindo a segurança. Ele levantou a cabeça quando ela se aproximou. A expressão dele séria. "Eu encontrei uma coisa", ela disse, estendendo o celular. Gustavo leu o bilhete em silêncio, o rosto se contorcendo em uma careta sombria. A detetive Barreto se inclinou. "Isso confirma que ela tinha medo dele", disse Mara, a voz cheia de uma convicção gélida. "Não só por você. Ela temia pela Isabela." A detetive assentiu, os olhos estreitados. "Isso muda as coisas. Podemos abrir um processo formal contra Daniel Sampaio. Talvez até solicitar mandados de vigilância." Nem uma palavra. Gustavo permaneceu sentado no banco, imóvel, segurando o telefone com as mãos tremendo levemente. "Ela sabia", ele sussurrou. "Ela viu a ameaça antes de qualquer um de nós." A sala havia se tornado sua sala de guerra. Mapas, fotos, documentos espalhados pela mesa. Gustavo serviu 2 xícaras de chá em vez de uísque. "Tenho pensado na emenda do testamento", ele disse, deslizando uma pasta em direção a ela. "Eu não estou pedindo para você assinar nada esta noite." Ele interrompeu. "Mas eu quero que você leia, entenda o que significa, porque se algo acontecer comigo, você vai precisar. Sabe, a Patrícia disse uma vez que eu precisava de alguém para me manter com os pés no chão. Ela achou que seria ela. E ela era." Javier entrou segurando um celular. "É para o senhor, Sr. Guedes. A pessoa que ligou disse que é urgente." Houve uma pausa. Então seu rosto mudou, endurecido, estreitado. "O que você quer?" ele disse, a voz fria. Mara se inclinou para a frente. "De onde você tirou esse número?" A voz de Gustavo baixou. "Não diga o nome dela de novo." Ele ouviu, a cor sumindo de seu rosto. Então desligou. "Eles sabem que a Patrícia escreveu aquele bilhete", ele disse baixinho. "E eles sabem que o encontramos." "Eu não sei", murmurou Gustavo, "mas eles estão observando mais do que imaginávamos." Desligaram linhas telefônicas não utilizadas. Aumentaram a vigilância por câmeras nos portões norte e sul. A propriedade se tornou uma fortaleza, não de riqueza, mas de desespero. Mas a guerra não era apenas física, era psicológica. Um dia depois, um grande envelope chegou via correio particular, sem endereço de retorno. Dentro havia fotos, mais recentes desta vez, de Mara fazendo compras, de mãos dadas com Isabela perto do parquinho. Ao lado das fotos, um bilhete digitado. "Ela substituiu Patrícia. O que a faz pensar que não vamos substituí-la? Eles estão mirando em você agora. Isso não é um jogo. Nunca foi." Ela olhou para ele resoluta. "Então vamos mostrar a eles o que acontece quando escolhem a mulher errada para ameaçar. Nós lutamos, não com fúria, mas com verdade e luz e com o tipo de legado em que Patrícia acreditava. Um legado enraizado no amor, não no silêncio. No desafio, não no medo. Juntos,
A manhã seguinte à prisão de Daniel Sampaio trouxe um novo tipo de silêncio para a propriedade Guedes. Não era o silêncio pesado do medo e da suspeita, mas sim uma quietude de reflexão, uma calmaria que finalmente permitia à casa e a seus habitantes respirarem. Pela primeira vez em semanas, a equipe se movia sem olhar por cima dos ombros. O ar da Serra Gaúcha, limpo e fresco, parecia pulsar com a promessa de um recomeço. Isabela brincava no jardim com seu bloco de desenho, colorindo as rosas em tons suaves de rosa e vermelho, uma representação do santuário de sua mãe, que agora parecia seguro novamente. Lá dentro, Gustavo estava parado em frente ao grande espelho do antigo camarim de Patrícia. O quarto permaneceu intocado desde a morte dela, ainda impregnado de seu perfume de lavanda, seus lenços pendurados como sussurros ao longo das portas de arame. Ele raramente entrava ali. O lugar era uma cápsula do tempo de sua dor. Mas a necessidade de entender o passado para proteger o futuro o havia puxado para dentro. Mara entrou silenciosamente atrás dele. Ela sabia que aquele era um lugar sagrado. Não entro aqui desde o funeral, disse Gustavo sem se virar. A voz dele era baixa, carregada de memórias. Posso esperar lá fora, ela ofereceu, sentindo-se uma intrusa. Não, ele disse. Fique. Ele abriu a gaveta da penteadeira lentamente. Lá dentro, entre pincéis velhos e um pequeno frasco de óleo de lavanda, estava um envelope lacrado. A caligrafia elegante de Patrícia congelou-o, seus dedos pairando sobre o pergaminho como se fosse sagrado demais para ser tocado. É endereçado a você, disse Mara gentilmente. Ele o pegou com a mão trêmula e leu a dedicatória. Para ser aberto quando a verdade se tornar pesada demais para carregar sozinho. Ele se sentou na beira da chaise e abriu o envelope. Mara se aproximou da parede oposta, dando-lhe espaço, o coração batendo com uma mistura de curiosidade e apreensão. Gustavo leu a carta em silêncio por alguns minutos, o rosto se suavizando, as linhas de tensão diminuindo. Então seus olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia. Ele sussurrou, a voz quebrada pela emoção. Ela sempre soube. Mara leu as palavras, sentindo a voz de Patrícia ecoar em sua mente. Querido Gustavo, eu sempre conheci seu coração, seu brilhantismo, suas falhas, sua lealdade. Mas também sei que você só vê o que quer acreditar. Há uma escuridão ao nosso redor, Gustavo. Não dentro de nós, mas circulando nossa família. Daniel faz parte dela, mas não está sozinho. Eu temo que fomos observados, catalogados e calculados por anos. Se algo me acontecer, olhe para as rosas. É lá que escondi o que mais importa. E confie em Mara. Eu vejo o que você não consegue. Ela é sua bússola quando o céu escurece. As palavras de Patrícia, uma mulher que ela nunca havia conhecido, tocaram Mara no fundo da alma. Lágrimas brotaram em seus olhos. Ela me conhecia. Ela via você. Mesmo que o senhor não soubesse. Ela me via, Gustavo, e me deixou uma mensagem. Eu fui covarde, Mara. Com medo de sofrer, com medo de amar de novo. Daniel não está falando, ela disse. Mas rastreamos um pagamento feito a ele há 6 meses por uma empresa de fachada sediada em Delaware. Há um nome associado à empresa. Alguém de quem você não vai gostar. Quem? Patrícia pressionou para removê-lo após uma investigação ética interna. Ele sempre a culpava por arruinar sua carreira. Então ele contratou Daniel para me sabotar, destruir a propriedade, tomar a confiança de Isabela e minha credibilidade. Provas sólidas antes de irmos atrás dele. A perícia está trabalhando para decifrá-los. Se houver alguma conexão, nós a encontraremos. A menina aninhou-se ao lado dela com um livro de contos de fadas no colo. Papai pegou o homem mau? Isabela perguntou. Sim, disse Mara. E não haverá mais gente má vindo aqui? Mara engoliu em seco. Todos os dias. Isabela inclinou a cabeça no ombro de Mara. Eu também, mas acho que a mamãe gostaria de você. Sua voz era baixa, decisiva. Estamos apresentando queixa e quero uma auditoria completa dos investimentos de Whittaker, cada centavo. Ele desligou o telefone e se virou para o vinhedo, onde as estrelas começavam a romper o crepúsculo.
O passado havia tentado desvendá-los, mas o futuro ainda era deles. Mais tarde, naquela noite, Gustavo se juntou a Mara na varanda dos fundos. Eles ficaram em silêncio por um tempo, ouvindo o vento nas árvores. Tenho pensado na última frase de Patrícia, ele disse. Confie em Mara, ela é sua bússola. Não sei para onde estamos indo, ele continuou. Mas eu quero você ao meu lado, não como babá, não como alguém nas sombras. Eu quero você visível como família. Não posso prometer um caminho perfeito, acrescentou Gustavo, mas posso prometer que você nunca vai andar sozinha. Então seguimos em frente. Ele a segurou firme, e naquele aperto, quaisquer que fossem as batalhas que os aguardavam, eles estavam prontos, lado a lado, juntos. O legado de Patrícia não seria de medo, mas de um novo e inquebrável amor.